Malaquias, capítulo 1, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Amém. Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua voz. É o que queremos e precisamos, ser alimentados pela Tua palavra. Ela tem o poder de nos transformar, mudar o nosso caráter, se nós nos submetermos a ela, Pai. E é o que queremos essa manhã, nos submeter à Tua palavra, que ela trate conosco, que ela conserte a nossa vida, que ela limpe o nosso coração. O Senhor disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, que essa palavra nos limpe a cada dia, Pai. Nós precisamos disso e clamamos por esse momento especial em que o Senhor fale ao nosso coração e nenhuma barreira, nenhum impedimento possa impedir de nós ouvirmos a Tua voz. Entrego ao Senhor a minha vida e peço, Pai, dá-me a unção e o poder do Espírito Santo, para que em Tuas mãos eu seja um instrumento para abençoar a Tua igreja. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está o livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, escrito aproximadamente 430 anos antes de Jesus. E um livro de profecia. Deus levanta um profeta para trazer uma palavra ao seu povo, e sempre a palavra de Deus ao seu povo, por mais dura que ela seja, ela é uma prova do seu amor. Malaquias começa o seu livro dizendo que ele é uma sentença pronunciada contra Israel. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo desses primeiros versículos é a afirmação do amor de Deus por Jacó. Apesar de ter uma sentença contra eles como povo, a motivação desta sentença, a motivação dessa palavra é o amor de Deus. Veja, quando Deus repreende, é um sinal do seu amor. A Bíblia mesma diz que Ele repreende, que Ele disciplina a quem Ele ama. Não percamos então o entendimento de que toda a palavra de Deus que vem a nós para a mudança da nossa vida, por mais dura que ela possa parecer, ela é uma expressão do seu amor pelo seu povo. Porque Deus não quer nos ver no erro continuado. Deus quer que com sua palavra a gente possa acordar para vivermos um relacionamento diferente com o Senhor. E esse livro, todo o livro de Malaquias, é uma sentença motivada por amor para um povo que estava errando o seu caminhar com Deus. Foi um tempo difícil, o tempo em que pregou Malaquias, porque o povo havia sido liberto do cativeiro na Babilônia. E depois do cativeiro, há um tempo de reconstrução que você vê narrado na Bíblia por outros profetas. Reconstrução do templo, reconstrução das muralhas, como você vê em Neemias, reconstrução de toda a vida daquele povo como nação, da cidade destruída, das casas derrubadas. É um tempo de muita dificuldade, um tempo de muito aperto, porque reconstruir não é nada fácil. Começar novamente. Os anos de cativeiro foram uma lição que aquele povo precisava aprender, mas agora anos de reconstrução. E às vezes a reconstrução promove um certo desânimo, porque a sensação é de que as coisas não vão voltar a ser como antes. A sensação é de que nós teremos algum prejuízo com essa reconstrução, principalmente quando ela demora em se realizar. E toda reconstrução é demorada. Irmão, se construir é demorado, reconstruir também é muito demorado. Reparar algo é muito demorado. Às vezes é melhor fazer de novo do que reparar.
A gente sabe isso por experiência própria. Mas era um tempo de dificuldade, era um tempo de luta para aquela nação que, apesar de estar agora possivelmente de volta do cativeiro, ainda estava sob o domínio de um povo estrangeiro. Ainda não eram livres, apesar de não serem mais cativos, mas politicamente eles ainda não eram livres. Eles estavam como nação submissos ainda aos persas, ainda eram cobrados impostos, ainda havia problemas financeiros no meio daquele povo. Recursos precisavam ser entregues aos dominadores, recursos que deixariam de ser usados na recuperação, na reconstrução das suas casas. Então, era um tempo de problemas. E, paralelo a isso, o sistema religioso daquela nação também estava contaminado com todas as coisas que tinham acontecido e precisava também ser reconstruído. A lei precisava voltar, o templo precisava ser reerguido, estavam nesse processo. E as coisas aconteceram, mas demoraram muito mais do que eles imaginavam. O templo demorou muito mais para ficar pronto, e quando ficou pronto não era semelhante ao que já tinha sido um dia muito maior, muito mais glorioso. Então todas essas coisas trazem um sentimento de angústia, de tristeza, de revolta com as dificuldades, de murmuração, de reclamação. Está muito difícil a vida, um problema e outro, e sempre isso, os impostos e tal. Era esse o clima de Israel quando profetizou Malaquias. E essas coisas todas começaram a influenciar negativamente o relacionamento daquele povo com Deus. Todas essas dificuldades começaram a fazer com que eles esfriassem no seu relacionamento com Deus. Pela demora no cumprimento das promessas, as coisas vão então desanimando as pessoas e elas vão afrouxando no seu relacionamento com Deus. É esse o contexto do livro e de todas as palavras que Malaquias vai dizer. E ele, ordenado por Deus, traz palavras para exortar aquele povo a voltar novamente a um relacionamento saudável com Deus, a voltar novamente ao que eles um dia já tiveram, mas haviam perdido por causa de todas essas dificuldades. E a principal mensagem de Malaquias aqui é: sirvam a Deus, mas sirvam a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Se você fosse resumir o livro de Malaquias, essa é a palavra do profeta. Deus ama vocês. Ele já começa o livro dizendo assim como nós lemos. E ele incentiva as pessoas a servir a Deus, mas não por interesse, não numa relação de troca. Faça isso por mim que eu faço isso pelo Senhor. Mas servir mesmo que seja por nada. Servir mesmo que demore a bênção. Servir mesmo que as coisas não sejam como eu quero. Ou seja, servir pelo que Deus é e não pelo que eu consigo extrair dele. E é esse real problema que Israel está vivendo. E Malaquias então vai falar das falhas daquele povo na adoração, no serviço, no amor a Deus. Ele vai enumerar aqui tudo aquilo que estava acontecendo de errado, coisas que o povo tinha abandonado com a desculpa de estarem com problemas. A desculpa era: já que eu estou com problemas, eu não vou servir mais a Deus da maneira como servia antes. Já que as coisas não acontecem como eu quero, eu não vou me dedicar tanto. Já que as promessas não se cumprem no tempo que eu gostaria, eu não vou me dedicar tanto a Deus. A desculpa era a crise. A desculpa eram as condições desfavoráveis. E aí, amados, a gente tem que pensar na gente. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Não foi escrito apenas para que a gente conhecesse a história de Israel, mas para que a gente, como povo de Deus, aprendesse com esses erros e analisasse também se nós hoje não estamos cometendo os mesmos deslizes, porque os tempos são difíceis também, não são? Nós estamos vivendo tempos de crise. Alguém acha que não há crise no país? Alguém acha que não há crise no estado, no município? Há crise de todas as formas. As coisas estão difíceis para a maioria das pessoas. Então o ambiente é muito parecido. E por consequência, a reação das pessoas
as quais chamamos povo de Deus, não falo das pessoas do mundo. Malaquias não foi escrito para as pessoas do mundo, foi escrito para os servos de Deus, para o povo de Israel. Foi escrito para aqueles que Deus ama. E somos nós hoje que Deus ama. Mas nós também muitas vezes assumimos esse mesmo comportamento de afrouxar os nossos padrões no relacionamento com Deus por causa da mesma desculpa. Ah, é a crise, é a crise. Só que Deus não aceita essa resposta como desculpa, não é? E a mensagem de Malaquias é exatamente essa. Deus vai dizer que Ele não aceita, que Ele requer fidelidade sempre, independente das circunstâncias. Você gostaria que alguém fosse fiel a você só quando as coisas estão bem? Por exemplo, você casou e o seu cônjuge é muito fiel a você, enquanto o seu cartão de crédito tem crédito. Você gostaria disso? Mas quando falta o crédito, aí o seu cônjuge sai com qualquer pessoa. Você não gostaria disso? Então a crise não é desculpa para a traição. A crise não é desculpa para a infidelidade. Esse é o tema de Malaquias. Deus está respondendo exatamente isso. Eu não aceito isso como desculpa. Porque você não deve fazer ou deixar de fazer porque as coisas vão bem ou mal. Você deve fazer porque eu te amo. Porque eu tenho um acordo contigo, uma aliança contigo. Porque eu escolhi você. Ele começa o livro de Malaquias dizendo isso. Eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Ou seja, você é resultado da minha escolha. Eu escolhi você. Você não é resultado de um acaso. Você não é crente por acaso. Você é crente porque Deus te escolheu. Jesus disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então nós somos frutos de uma escolha de Deus. E é isso que Ele está levando em consideração nesse nosso relacionamento com Deus. Nós queremos ser abençoados por Deus, mas não queremos voltar a ser o que éramos. O que estava acontecendo com Israel é assim: se Deus voltar a me abençoar, eu volto a ser fiel. Mas Deus sempre te abençoou. Deus sempre te amou. Deus sempre cuidou de você. Se a coisa hoje está ruim, sem Deus estaria muito pior. Essa é a lição. Se hoje tem crise, sem Deus, estaria muito pior. Então esse argumento não, quando Deus voltar a fazer, eu volto também a ser fiel. Esse argumento não serve. Eu preciso ser fiel independente de qualquer coisa, porque Deus me ama. Amém? Deus ama você. Você foi escolhido por Deus. Não é uma crise de tamanho que seja que pode tirar a tua fidelidade de Deus. E veja, essa crise, essa insatisfação, ela é produzida pela falta das coisas, pela falta dos recursos. E não há como alguém ficar satisfeito quando lhe faltam recursos, não é? Só que essa insatisfação não pode ser voltada para Deus. Entende, irmãos? As pessoas, quando estão insatisfeitas, elas culpam Deus pela sua insatisfação. Porque o que está me faltando é culpa de Deus. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E quando isso acontece, essa insatisfação, ela cega a minha visão espiritual. E eu não consigo enxergar esse amor de Deus. Malaquias fala disso aqui no capítulo 1 mesmo, no versículo 2 e 3. Olha, eu vos tenho amado, eu escolhi vocês, eu aborreci de Esaú, mas amei a Jacó. E o povo não enxergava isso. Por quê? A insatisfação. A insatisfação faz com que você desvalorize todo o resto. Você não enxerga as coisas boas, você só enxerga as coisas ruins. E às vezes a insatisfação é pequena, irmãos, em relação a tantas outras coisas mais importantes. Às vezes a gente se pega reclamando de certas coisas. Você já se pegou reclamando? Porque isso, porque aquilo, porque hoje não teve isso, hoje não teve aquilo. Já parou para pensar? Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: os seus problemas às vezes são um sonho de muita gente. Você está com a dor de cabeça, poxa, furou o pneu do meu carro. Quanta gente está sonhando ter um carro? Até com o pneu furado mesmo, né, irmão?
Poxa, o seu problema às vezes é o sonho de muita gente, e essa insatisfação faz com que você se revolte contra Deus. Ah, minha casa está assim. Tem gente que não tem uma casa, você tem um teto sobre a sua cabeça, entende? Mas as pessoas não pensam nisso, e aí esquecem que Deus as ama, esquecem do amor de Deus sobre a vida delas, e isso é uma das piores formas de ingratidão. Você se voltar contra aquele que te ama, você ignorar o amor que você tem recebido. Isso para Israel sempre foi um problema, porque Israel se acostumou a associar a bênção de Deus aos bens materiais. Na verdade, no Antigo Testamento, isso estava muito presente. A bênção de Deus muitas vezes se manifestava dessa forma. Veja, Salomão foi um homem abençoado por Deus, foi o rei mais rico, não é? Toda a história. Então as pessoas se acostumaram a achar, e até hoje é assim, os crentes da teologia da prosperidade aí, enganados, pensam do mesmo jeito. Errado que Israel enfrentava e pensava naquele momento, de que bênção de Deus só se expressa através de bênção material. Israel hoje é um povo próspero, é uma evidência também de que Deus está com eles, de que Deus os protege. Judeu tem fama de rico, né? Você já viu isso? Né? Porque Deus está abençoando. Então, essas coisas ficaram muito ligadas ao coração das pessoas, de que a bênção se mostra pela prosperidade. Então, se a riqueza não é suficiente, eu não estou abençoado, eu não me sinto abençoado. Poxa, eu queria tanto aquilo e não consigo, eu não me sinto abençoado. E aí, de repente, eu esqueço tudo aquilo que eu tenho, esqueço tudo aquilo que Deus me deu, só porque eu não tenho aquilo que eu desejo. Só que não é a prosperidade a prova do amor, da bênção de Deus. A prova da bênção de Deus é a eleição de Deus, é o amor de Deus, é o que Malaquias diz no início: aborreci Esaú e amei Jacó. Essa escolha é a prova do amor. Você poderia ser de Esaú, mas você é de Jacó. Essa é a prova do amor. A prova do amor é que eu escolhi você, não o dinheiro que eu te dou, não os problemas que eu resolvo para você. A prova está na sua escolha. Para nós, a prova está na salvação, irmãos. Que adianta você ter tudo e não ser salvo? Jesus mesmo disse que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É incompatível. Então a bênção de verdade é a eleição, a escolha, a salvação. Essa é a maior bênção que a gente pode ter. Mas esse maldito pensamento, essa ideologia cristã de dizer que não, que se eu sou amado por Deus, eu tenho que ser rico, eu tenho que ter tudo que eu quero. E não é assim que funciona, e Isaías é uma prova disso. A prova do amor de Deus por nós não é que Deus nos fez ricos financeiramente, mas é que Ele deu o seu bem mais precioso por nós, deu o seu Filho. Amém? Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. A maior bênção foi o bem mais precioso. Qual o bem mais precioso de Deus? Deus, dono de todo o ouro e de toda a prata. O bem mais precioso é Ele mesmo. Ele se deu por nós. E isso pertence a você. Isso ninguém pode roubar. Esse é o tesouro que Jesus disse nós deveríamos ajuntar no céu, que ninguém seria capaz de roubar, traça nenhuma seria capaz de corroer, ladrão nenhum seria capaz de tocar. Esse tesouro que todos nós temos e que independe das circunstâncias materiais da nossa vida. Tire da sua cabeça que amor se prova com bens. Você pensa que amor se prova com bens? Coitado do filho seu, o dia que você tiver um filho. Como é que você prova o amor pelo seu filho? Dando iPhone para ele? iPad, iMac, iPin? O que você vai dar para ele? Hã? iPin na cabeça, né? É assim que se prova amor por um filho? Dando coisas a ele? Alguns pais que pensam que é assim. Ou seja, o mesmo raciocínio
E aí querem de Deus: Senhor, se o Senhor me ama, me dá coisas, me dá meu ai, ai, ai. Se o Senhor me ama, eu também quero iPad, iPhone e iMac. É o mesmo raciocínio. Não é com dinheiro, com presentes, que se prova o amor. Você faz assim com seus amigos: eu provo que eu te amo te dando um presente caro. Às vezes é por interesse, entendeu? Às vezes é uma relação promíscua. Não é assim que se prova amor. E com Deus também é a mesma coisa. O que Deus está dizendo aqui é que vocês não devem me trair porque estão com problema. Vocês não devem me trair porque está faltando alguma coisa na sua casa. Você não deve me trair porque você não tem todo o dinheiro que você gostaria. Você não deve me trair porque você ficou doente, porque um parente seu ficou doente. Essa é a tônica do livro de Malaquias. Daqui a pouco a gente vai ver alguns versículos que vão mostrar isso claramente para nós aqui, irmãos. Então, não é porque eu estou assim, o assado, que eu vou trair Deus, que eu não vou ser fiel a Ele, que eu vou traí-lo, porque as coisas não são como eu gostaria. Se eu transferir esse pensamento de relacionamento de troca, para que eu venho à igreja? Para ganhar alguma coisa. Para que eu busco a Deus? Para ganhar alguma coisa. Para que eu faço oração? Para ganhar alguma coisa. Estará sempre contaminada a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus, que foi aquilo que Jesus veio restaurar, além de salvar, restaurar o relacionamento do homem com Deus. E aí começam os problemas. Eu não tenho o que eu quero, eu paro de orar. Eu não tenho o que eu quero, eu paro de vir à igreja. Eu não tenho o que eu quero, eu paro de ler a Bíblia. E todas as coisas eu faço porque as coisas não são como eu queria. Quando deveria ser o contrário. Eu estou doente? Eu vou orar. Eu estou com um problema no casamento? Eu vou orar. Eu vou estar mais em comunhão com Deus. E na verdade, quanto mais comunhão que você tiver, menos problema você vai ter. Muitos problemas de relacionamento que você tem com cônjuge, com pessoas do trabalho, com vizinhos, é porque você não tem um relacionamento com Deus. Porque se você tiver um relacionamento com Deus, o teu relacionamento com o teu cônjuge melhora. O teu relacionamento com teus vizinhos melhora. O teu relacionamento com os colegas de trabalho melhora. Porque você primeiro tem um relacionamento com Deus. Agora, se você é um chato de galocha, que não aguenta e ninguém te aguenta, provavelmente é porque você não tem um bom relacionamento com Deus. É por isso que você tem problema no trabalho, no casamento, na escola. Onde você vai, você arruma problema. Porque te falta um relacionamento com Deus. E é isso exatamente que as pessoas estão fazendo, o contrário. Porque as coisas vão mal, eu pioro ainda mais o meu relacionamento com Deus. A prova do amor de Deus não é o livramento que Ele nos dá, mas é o nome da gente estar no livro da vida. E os nossos pecados estarem perdoados. Essa é a maior prova de amor. É Deus ainda ser capaz de ouvir um pecador quando Ele está orando. Somos nós. Essa é a maior prova de amor. Deus nos aturar sem ter nos fulminado. Essa é a maior prova de amor. Não é as coisas que Ele pode fazer por nós, e pode, eu não digo que não. Mas se que Ele quiser, e se Ele tiver um propósito para isso. Ele vai te enriquecer se Ele quiser e se Ele tiver um propósito para isso. Ele vai te curar se Ele quiser e se Ele tiver um propósito para isso. É isso que nós não queremos entender e que as igrejas não querem mais ensinar, com medo de esvaziarem. Então incentivam as pessoas a virem, porque aqui os seus problemas serão resolvidos. Principalmente se você for fiel, dizimista e ofertante. Só isso, a fidelidade se resume a dinheiro. Aí tudo vai ficar bem para você. Mas não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega relacionamento com Deus. E é isso que nós temos que buscar, relacionamento com Deus. Não adianta ter igreja cheia se as pessoas não têm relacionamento com Deus. O que é importante é que todos nós tenhamos um relacionamento com Deus e saudável. Isso deve ser suficiente para a gente adorar a Deus todos os dias. Não o que Ele dá, não o que Ele cura, não o que Ele livra, não o que Ele prospera, mas o que Ele é para nós. Veja, nós fomos poupados. No versículo 3 diz assim: porém,
Aborreci a Esaú, fiz dos seus montes uma assolação, dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O que Deus está dizendo é que Ele tem destruído outros e tem poupado a nós. Ele tem se levantado contra outros e tem defendido a nós. Essa é a posição do crente. Essa é a posição de Israel. Israel não perdeu essa posição não, irmãos. Essa aliança ainda está de pé, porque Deus não quebra a sua aliança mesmo tendo feito uma nova. Nós estamos na nova aliança. Israel ainda está na antiga, esperando a nova que já se cumpriu. Mas a promessa de Deus para o povo ainda vai se confirmar. Por isso Israel é protegido e não é destruído. Já pensou quantos países árabes se levantaram contra Israel? Quantas guerras enfrentou, quantos ataques recebeu um povinho desse tamanho? Já viu Israel no mapa? Perto dos países árabes que estão ao redor? É covardia, mas não cai, porque Deus sustenta. Eu destruo os outros, mas você eu preservo. Para nós a mesma coisa, a igreja é preservada. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Os outros são destruídos, mas a igreja é guardada. A igreja verdadeira, eu não sei qual é o nome dela, mas é a igreja de Jesus. Aqueles que creem em Deus, não pelo que Ele faz, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Essa é a igreja verdadeira do Senhor. E a gente tem visto isso. Então, quando eu vejo que Deus me preserva, eu preciso entender que eu não posso servi-lo por dinheiro, eu não posso servi-lo por saúde, por sucesso, eu não posso servi-lo só se o meu casamento for feliz, eu não posso servi-lo só se as coisas derem certo. E aí, quando eu entender isso, aí eu não vou roubar a Deus, aí as coisas vão se transformar. Eu não vou fazer como estava fazendo Israel, trocando coisas valiosas e dando porcaria para Deus, porque eu vou ter um relacionamento ajustado com Deus. Veja, aqui o versículo 5 diz, os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Deus é grande em todo lugar. Mas quem é que diz que Deus é grande? Vós. Ele está falando ao povo. Vocês, povo, é que tem que dizer, Deus é grande. É interessante que essa é a frase que os muçulmanos usam quando vão explodir qualquer coisa. Allahu Akbar, quer dizer, Deus é grande. É isso que eles falam. Quem tinha que falar isso? Somos nós. Em todos os lugares, Deus é grande. Ah, mas eu estou pobre, Deus é grande. Mas eu estou doente, Deus é grande. Meu casamento está em crise, Deus é grande. Mesmo fora dos limites de Israel, mesmo fora da igreja, Deus é grande. Nós temos que declarar isso. É isso que Deus está requerendo de nós aqui. Será que a gente está dizendo Deus é grande? Ou a gente está dizendo Deus é pequeno? Deus não faz o que eu quero. Deus não muda a minha vida. Deus não conserta os meus problemas. Deus não isso, Deus não aquilo. Então, irmãos, como é que está a nossa vida cristã? Você diz que Deus é grande não só com palavras, mas com atitudes. Não adianta também dizer com palavras se não o fizer com atitudes. Como é que eu tenho me relacionado com Deus? Como é que eu tenho mantido com Ele atitudes no meu relacionamento com o Senhor? Quais são as minhas atitudes? Elas mostram que Deus é grande? Aí Malaquias começa a partir do versículo 6 falar desse problema. Ele diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível.
Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é terrível entre as nações. Esse texto está logo depois do que ele fala no verso 5, vocês dirão, grande é o Senhor. Como é que eu digo grande é o Senhor? Com as minhas atitudes. Eles diriam grande é o Senhor, mas o tratavam como pequeno. O chamavam de Senhor, mas o tratavam como quem não era Senhor. Jesus mesmo falou sobre isso. Ele diz, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando? O que adianta me chamar de Senhor? O que adianta dizer grande é o Senhor, se o comportamento para comigo não é condizente com aquilo que você diz? Você fala uma coisa, mas vive outra. Veja no versículo 6, ele disse, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Você não me chama de pai? Pai, cadê a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor? E vós outros sacerdotes que desprezais o meu nome, em que desprezamos o teu nome? Eles diziam. Veja, nem se davam conta do erro que estavam praticando. Ao serem acusados por Deus, ainda dizia, onde? Quando que isso está acontecendo? Quem? Eu? Por que vocês me tratam assim? Será que eu tenho que aceitar o seu jeito de adorar? Eu tenho que aceitar o seu jeito de cultuar, a sua postura? O pensamento era assim, já que tudo está ruim, que o Senhor me aceite como Ele quiser. Eu já estou fazendo muito em vir aqui. Já estou fazendo muito em dar uma oferta para Deus. Não quero nem saber se Ele está olhando para ela ou não. Esse era o pensamento. Eu já estou fazendo muito em vir aqui mesmo com os meus problemas. Então era isso que eles estavam dizendo. E Deus está aqui dizendo, ora, se vocês são sacerdotes, como é que vocês podem desprezar? 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Veja, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, o que eu penso não é revelado publicamente. Você já pensou em falar de tudo que você pensa? Já pensou se todo mundo pudesse ler o nosso pensamento? Que desgraça, hein, irmão? Se o irmão do seu lado agora pudesse ler os pensamentos que você já teve a respeito dele aí, dava até briga. Hein, irmão? Aqueles pensamentos que vêm assim, né, de vez em quando. Se os pensamentos fossem revelados, seria um problema. Só que a gente revela os pensamentos nas atitudes. Você não fala, a mesa do Senhor é imunda, mas se eu trago um pão imundo para ela, eu já estou falando, sem palavras. Eu falo com atitudes. Eu não ouso dizer, a mesa do Senhor não presta, mas se eu trago um troço imundo e trago para ela, é a mesma coisa. Eu não falei o que eu pensava, mas a minha ação mostrou o que eu pensava. O pão imundo é o pão misturado.
Era aquilo que era contra o preceito de Deus, e Deus prescreveu como deveria ser o pão, como deveria ser todas as ofertas. Deus disse, deu as instruções, mas eu digo assim, não quero saber. Ele que aceite do jeito que eu quero. Eu quero fazer do meu jeito. Como tantos hoje dizendo assim, eu quero servir a Deus do meu jeito, eu quero ser crente do meu jeito, eu quero que a igreja tenha o meu jeito. Então vai abrir a sua igreja. É a única maneira da igreja ter o seu jeito. Vai, abre uma igreja aí, se auto-intitula alguma coisa e vai embora, faz a igreja do seu jeito. Porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Entendeu? É do jeito de Deus, não pode ser do nosso jeito. Se for do nosso jeito, está errado. Mas não, eu sirvo a Deus como eu quero, eu faço como eu quero, a minha oferta eu dou como eu quero. Não, Deus prescreveu coisas. Imagina o farmacêutico, você dá uma receita para ele com a prescrição do médico. Ele olha e fala, eu vou trocar isso aqui eu não vou botar não, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou botar outro parecido. Não pode fazer isso. Tem que fazer de acordo com a receita, de acordo com a prescrição, isso é que está faltando. Então eu vou continuar a fazer o errado, eu vou desprezar o que eu estou fazendo. É uma consequência. Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Veja que Deus só pergunta. Pergunta para a gente pensar. Ele não diz, olha, é imundo. Não, ele pergunta, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor? O que ele quer dizer é o seguinte, as coisas que a gente dá para Deus, ele faz assim, se você pegasse isso, você deu de presente para Deus, e desse de presente para o teu chefe, o que ele faria contigo? Pensa agora. Pensa em tudo que você já deu para Deus. Estou falando de qualquer coisa, não estou falando só de dinheiro não. Pensa na qualidade do que você deu, na qualidade do que você fez, e imagina que você deu isso para o seu chefe. Você continua empregado depois dessa? É isso que ele está perguntando aqui. O teu chefe lá, o governador, ia aceitar esse animal cego aqui, coxo, que você está dando? Não ia. E por que Deus tem que aceitar? Porque Deus tem que aceitar, Deus tem que lamber os beiços. Já estou fazendo muito em me chamar de crente. Já estou fazendo muito em estar aqui na igreja. É essa a posição do povo naquele momento. E aí, como é que a gente está nessa realidade? Por causa da crise, a gente dá o que é cego, dá o que é coxo, e diz que Deus tem que aceitar. E aí o verso 9 diz, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Ele está questionando assim, você faz isso e ainda pede. Ah, Senhor, me abençoa, porque eu estou te dando o melhor. É esse o teu melhor? O coxo, o cego, o imundo? Você ainda quer ser abençoado? É uma pergunta. Veja que Malaquias não afirma nada, ele só pergunta. Também não estou afirmando nada, só estou perguntando, irmão. Para a gente pensar, para a gente refletir, cada um por si, no seu relacionamento com Deus, como está. Veja, é isso que a gente tem feito, fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, e queremos que Deus nos abençoe como queremos também, e na hora que queremos. Era assim que estava Israel naquele momento, queridos, e isso não pode acontecer. Versículo 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus não aceita a oferta, como eu já ensinei aqui para vocês a respeito de Caim, de Abel, porque ele não aceita a pessoa. Se ele não aceita a pessoa, não aceita a oferta, irmãos. E a pessoa mostra quem ela é por aquilo que ela faz, não só por aquilo que ela diz, porque no discurso somos bons, mas são nas ações que nós revelamos os pensamentos, como eu disse ainda há pouco. E Deus conhece até os pensamentos, e as ações comprovam, olha só o que você está fazendo. Como é que eu vou aceitar você? Como que eu vou te aceitar? Eu não aceito. Então ele diz, era melhor ter o templo fechado. O verso 10 diz assim, era melhor que a gente fechasse o templo, para que ninguém viesse aqui acender incenso desse jeito, para que ninguém viesse aqui oferecer nada com o coração desse jeito.
Porque não tem sentido um templo aberto cheio de pessoas interesseiras dentro dele, falsas, hipócritas. Não tem sentido, é melhor estar fechada a igreja. As palavras duras do Senhor querem dizer isso, irmãos. O próprio povo confirma isso no verso 13. E dizeis ainda, que canseira. Quem falou isso? O povo. O povo dizia que a sua vida espiritual era uma canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Mas a palavra deles é que mostra tudo, sempre a palavra mostrando, as ações revelando o que está no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Que canseira esse negócio de culto. Que canseira essa vida cristã, esse negócio de botar roupa, vir para a igreja, pegar a Bíblia, ter que ler, ter que orar. Que canseira esse negócio, ter que dar dízimo, ter que dar oferta, e as coisas não mudam na minha vida, e os meus problemas não se resolvem. Que canseira isso. Aí Deus está dizendo, vai para casa, meu filho, está fazendo o que aqui? Vai à luta, não precisa se cansar mais não. Eu é que estou cansado de você, você não está percebendo isso? Eu é que estou cansado de você. Preferia que a igreja estivesse fechada para você não poder entrar. Veja como é que as coisas se invertem, irmãos. Deus trazendo a palavra. Mas não esqueça, é por amor que Ele está trazendo a palavra. Versículo 14, pois maldito seja quem? O enganador. Quem é o enganador? Todos aqueles que fazem dessa forma. Todos aqueles que dizem que canseira. Todos aqueles que não têm coragem de dizer que a mesa é imunda, mas colocam coisas imundas sobre a mesa. Esses são os enganadores, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Veja, o engano não é o animal em si. Porque é como disse Jesus ao olhar a oferta da viúva no gasofilácio, ao dizer que aquelas pequenas moedas representavam mais do que todas as outras grandes ofertas que ali foram depositadas. Porque Deus não está para olhar para a quantidade nem para a aparência das coisas. O problema não é trazer um animal cego, coxo ou qualquer coisa, se aquilo for a única coisa que eu tiver para trazer. Se aquilo for a única coisa que eu tiver para trazer, como a viúva, ela deu tudo que ela tinha. Então Deus sabe do coração dela. Mas o enganador está no fato de que eu tenho o perfeito, eu tenho o sadio, eu prometo o sadio, mas na hora de oferecer eu boto o coxo e o cego no lugar. É esse o problema. Não é o animal o problema. Se fosse, Deus até aceitava o coxo. Embora ele tivesse dito que tinha que ser perfeito, tal, mas ele vê o coração. Senhor, eu não tenho um perfeito. Então vai o coxo mesmo, meu filho. Não tem problema. Mas ter o bom, prometer o bom e na hora trocar pelo coxo, não. Esse é o enganador. Maldito seja o enganador. Eu posso fazer, mas não faço. Eu posso orar, mas não oro. Eu posso ler a Bíblia, mas não leio. Eu posso contribuir, mas não contribuo. Eu posso me desviar do pecado, mas não desvio. Eu posso ser santo, mas não quero sê-lo. Esse é o enganador. Eu finjo que faço o melhor, mas não faço, faço o pior. Faço o mínimo só para os outros verem que eu estou fazendo alguma coisa. Esse é o enganador. Maldito seja o enganador, é a palavra do Senhor. No capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Faltava a honra ao Senhor, e isso traz consequência. Não honrei ao Senhor da mesma forma que Ele me amou e escolheu. Consequências virão a partir desse comportamento. Deus diz: se você não ouvir, se você não mudar, a maldição sim haverá. Nós hoje que vivemos no tempo da graça, imaginamos que a maldição acabou. Acabou a maldição do pecado para você que foi perdoado, lavado, remido pelo sangue de Jesus.
Mas Deus ainda faz o mal, irmãos. Sim, faz. A ideia de que Deus é paz e amor é uma ideia deturpada da Bíblia. Jesus também entrou no templo e com azorrague de cordas derrubou as mesas dos que ali faziam comércio, mesmo sendo Jesus do amor. Então Deus ainda faz o mal e a gente precisa atentar para isso. E aqui ele está dizendo isso aos sacerdotes, que agora somos nós. No versículo 11 do capítulo 2, ele vai dizer para nós: Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Veja, a imoralidade, ela vai impedir de fato o nosso culto a Deus. Outro problema de Israel é que eles estavam imorais no seu relacionamento com Deus. Quando pensamos em imoralidade, pensamos apenas em coisas relegadas ao sexo. Imoralidade é muito mais do que isso pode parecer. Veja aqui Deus dizendo desse tipo de casamento que estava fazendo Judá. Hoje Deus ainda mantém esse mesmo princípio, esse mesmo critério. Nós ainda precisamos olhar para a Bíblia e entender o que significa julgo desigual. Veja outra coisa que o texto me diz a partir do verso 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus fala da imoralidade que acontecia em Israel, que está acontecendo hoje na igreja, como falei aqui quinta-feira, tenho falado nas mensagens, irmãos. Tornou-se comum o divórcio no meio cristão, porque o nosso relacionamento com Deus está contaminado. Como eu disse antes, se está ruim com Deus, não vai precisar ficar bom com ninguém. Não vai ficar bom com o marido, não vai ficar bom com a esposa. E aí está acontecendo a infidelidade. Citei aqui um exemplo quinta-feira, se você não ouviu, depois ouça pela internet. Como isso se tornou normal na igreja, e pastores dizendo amém, eles próprios também casando, recasando, traindo, retraindo um ao outro. Por quê? Porque o relacionamento está todo deturpado com Deus. Se isso não mudar, irmãos, não adianta chorar. O texto começa aqui no verso 13, dizendo: meu altar está cheio de lágrimas, está cheio de gente chorando no altar. Ah, Senhor, vai lá em Israel hoje, você vê o Muro das Lamentações. Você já viu o Muro das Lamentações? O judeu lá chorando naquele muro. O altar de Deus está cheio de lágrima, mas ele está dizendo: essa lágrima aí foi você mesmo que provocou, esse choro seu foi você mesmo que cavou. Porque eu não vou aceitar esse tipo de oferta da sua mão. Porque é você que tem causado os seus próprios problemas, traindo, enganando, se misturando, vivendo uma vida dupla, torta. Isso é palavra de Deus que tem que ser pregada nas igrejas, amados. É palavra de Deus. A gente não pode achar que está tudo bem. Casar 3, 4 vezes está tudo maravilhoso. Trair, depois começar outro, não tem. Não está tudo bem. Aí vai chorar no altar, chora pai, chora mãe, chora filho, chora todo mundo. Família destruída, todo mundo chora. Só quem ri é o diabo, irmãos. Isso não pode acontecer. A crise não pode fazer separação. A gente prometeu na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. A crise não é motivo para separar, é motivo para buscar mais a Deus, irmãos. A Bíblia diz: não separe o que Deus uniu,
Por isso, evite também o jugo desigual. Evite casar com quem não é da sua fé, porque a chance de ter um problema é maior. A Bíblia fala disso. É coisa que a gente tem que olhar com atenção. Deixe a imoralidade. O sexo fora do casamento é pecaminoso, meu amado. Não adianta, estamos modernos, não estamos não. Somos muito antiquados, porque acreditamos num livro de 2000 anos. É antiquado mesmo. E nesse livro diz, não se faz sexo fora do casamento, porque sexo é um privilégio dado por Deus a um homem e uma mulher que se tornaram uma só carne através do matrimônio. É isso. Mas está moderno hoje, pastor? Está não, está antiquado. Versículo 17 do capítulo 2. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizei, em que enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Olha o que eles estavam dizendo para Deus, irmãos. E o que a Bíblia diz aqui, quem está cansado é Deus. Lá naquele outro versículo eles diziam, que canseira, que canseira. E aqui o que Deus diz? Enfadais o Senhor. É Deus que está cansado da gente, irmãos. É Deus, porque a gente tem pensado que Deus é injusto, a gente tem pensado que Deus não abençoa, a gente tem pensado que Deus se esqueceu. Ele é que está cansado desse tipo de pensamento, desse tipo de atitude nossa. Mas olha o capítulo 3, o que diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho de diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Isso que Deus fará, diz a Bíblia, fará em primeiro lugar na sua casa. Está dizendo aqui, Deus vai vir ao templo, e no templo Ele fará essa limpeza. Quem vai suportar o dia da sua vinda? Quem vai subsistir quando Ele aparecer? Porque Ele é como fogo e potassa. Fogo do ourives, potassa do lavandeiro. Fogo que queima o ouro para tirar a impureza, e a potassa que faz limpar. A potassa, o instrumento do lavandeiro. É assim que vem Deus para limpar a igreja primeiro, irmãos. Porque o mundo continua se sujando cada vez mais. A Bíblia diz, o ímpio vai fazer cada vez mais impiedade, mas o crente tem que se santificar cada vez mais. É assim que deve acontecer na nossa vida. E é esse comportamento se gera, se expande a todas as áreas, inclusive agora sim falarei da área financeira. Versículo 8 e 9 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Tudo isso era consequência do relacionamento. Por que chego a roubar a Deus? Porque não tenho com Ele um bom relacionamento antes. Porque meus pensamentos estão corrompidos. Como Ele não me dá, eu também não dou a Ele. Porque tudo está numa raiz. Tudo começa num princípio enraizado no relacionamento, já desde o início contaminado. Não tenho um relacionamento com Deus, então termino por roubá-lo. E não só em dinheiro, posso roubá-lo em qualquer outra coisa que deveria dar a Ele, não dou. Meu tempo, meu amor, minha atenção, qualquer outra coisa, posso roubá-lo nesse sentido também. Por causa da crise, nós estamos roubando a Deus. A mesma desculpa, está difícil, a crise, então eu roubo ao Senhor. E a Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoados. Como disse antes, maldição ainda existe. Não essa que pregam por aí, hereditária, do diabo. Não, nessa eu não creio, eu creio na de Deus. A maldição do diabo não me preocupa, porque eu estou livre dela. O Senhor me libertou.
mas o problema é a maldição de Deus. Quem botou Israel no cativeiro não foi o diabo, foi Deus, irmãos. A Bíblia diz, foi Deus, eu coloquei vocês aí. Então é essa que é preocupante, não é a do diabo, porque contra o diabo as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu quero ser igreja. Enquanto eu for à igreja, estou tranquilo. Mas essa de Deus é que é preocupante, queridos. Murmuração acaba sendo o resultado de todo esse relacionamento errado. Aí vamos para terminar aqui, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Está aqui agora revelado. Agora foi totalmente revelado a raiz desse problema. Era a comparação que eles faziam com os ímpios. Os ímpios são abençoados, eu não. Inútil é servir a Deus, ou seja, eu tenho que achar alguma utilidade para o meu relacionamento com Deus. Não está em jogo o amor dele por mim, não está em jogo o perdão dos meus pecados, eu tenho que lucrar alguma coisa. O que eu vou levar com isso? É a célebre pergunta que a mente interesseira sempre faz antes de se envolver em qualquer projeto. O que eu vou ganhar com isso? Inútil é servir a Deus. Agora revelaram toda a verdade. Insatisfação generalizada com o relacionamento com Deus. Não tem me servido de nada andar de luto. Não tem me servido de nada jejuar, dar o dízimo, não tem me servido de nada fazer essas coisas, porque eu olho e vejo o ímpio prosperando, eu olho e vejo gente que não quer nada com Deus, tendo um monte de coisa. Aqui está a revelação. E no final, queridos, versículo 17, diz, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor, poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para quem Deus tem falado isso? Para os fiéis. Para os fiéis. A diferença entre o fiel e o infiel, entre o justo e o perverso, está no final do livro de Malaquias. Aí Deus diz aqui claramente, eles serão para mim um particular tesouro. Eles, eu vou poupá-los, poupados da tribulação que virá, os crentes verdadeiros que serão arrebatados, outros falsos ficarão, o joio ficará, o negociante da fé ficará, o negociante do relacionamento com Deus não irá, mas o fiel será poupado, diz o Senhor. Não é mérito, é poupado, porque merecer ninguém merece. Merecer todo mundo merece a condenação, mas Deus poupa alguns. Eu fui poupado, eu não fui agraciado com um mérito, porque se é graça já não é mérito, entendeu? Não mereço, mas fui poupado por Deus. E aí tudo vai estar diante dele. Depois você lê o capítulo 4 e veja como termina esse livro, falando da justiça, do sol da justiça, de todas as coisas que Deus coloca para o seu povo. E aí a palavra que eu deixo para nós, que tudo no final ficará evidente. No final, tudo se revelará. Então, não vamos deixar que os nossos problemas sejam impedimentos para a gente amar a Deus pelo que Ele é. Não vamos deixar que a nossa crise seja motivo para a gente não ter com Deus um relacionamento que Ele merece. Pensa nisso comigo essa manhã, amém? Nós vamos participar da ceia, que é um momento de comunhão, de intimidade com o Senhor. Mas como é que eu posso estar nessa mesa se eu não tenho esse relacionamento? É hora de examinar o coração e ver como é que está o meu relacionamento com Deus. Como é que está a minha vida diante disso tudo que eu ouvi? Eu tenho que consertar alguma coisa? Conserta essa manhã com Deus. Há tempo ainda, irmãos. Há tempo ainda de você ser poupado.
Há tempo ainda de ser poupado, porque o juízo ainda não chegou. Mas quando chegar, a Bíblia diz, começará o juízo pela casa de Deus. Malaquias disse, ele virá como fogo do ourives e a potassa do lavandeiro no templo do Senhor. Então ainda há tempo da gente consertar a nossa vida. Pai, eu quero pedir ao Senhor essa manhã, meu Deus, que a Tua palavra grite aos nossos corações, como Malaquias falou ao Teu povo. O Senhor está falando conosco essa manhã por amor de nós, por ter nos amado e nos escolhido, porque ainda há tempo, ainda há uma esperança de mudança, ainda há uma esperança de transformação, e nós queremos ser transformados pelo Senhor. Restaura, Pai, o nosso relacionamento contigo, conserta o que tem que ser consertado, nos ajuda a identificar, porque a decisão é nossa, Pai, a decisão de mudar é de cada um de nós, que nós possamos ser íntegros nessa postura de mudança e de transformação. Não deixa que sejamos os enganadores, Pai. Em nome de Jesus, limpa-nos desse erro, limpa-nos desse engano, para que possamos Te servir pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor nos dá. Tira de nós essa contaminação maligna, Pai, de fazer as coisas por interesse. É o que eu Te peço, abençoando o Teu povo essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia agora. Louve ao Senhor enquanto a ceia é distribuída. Examine o teu coração. Você que é cristão é convidado a participar. Meu altar diante do meu Deus, eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou, eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou, eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Que esse altar seja restaurado. Esse altar é a nossa vida. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz a palavra. O templo do Senhor somos nós. É em nós que Ele habita. Em nós há um altar em que há a habitação do Senhor. Esse altar esteja limpo, arrumado, que nós, como sacerdote, possamos cuidar desse altar, possamos fazer o nosso trabalho, sem oferecer sobre ele coisas imundas, sem oferecer sobre ele coisas sem valor.
porque as atitudes revelam aquilo que pensamos. Senhor, queremos mudar as nossas atitudes. Vamos participar nesse momento da Tua ceia, da Tua mesa, Pai. E ela simboliza tanta dor, tanto sofrimento do Senhor por nós. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena. O fruto do Teu trabalho, ele foi recompensador. É a igreja do Senhor. Essa é a igreja, é o fruto do Teu trabalho, Pai. Mas nós queremos ter uma vida transformada diante do Senhor, para participar com dignidade, olhando para os nossos erros e consertando, identificando os erros e tratando deles, Pai. Não deixa a gente cair no sono do conformismo, achar que as coisas são assim mesmo. Muda as nossas ideias, os nossos pensamentos. Tudo está na raiz do que pensamos, Pai. A relação interesseira com o Senhor não aconteça. Ao dar a nós, o Senhor nada pede em troca. O Senhor amou e por isso deu Jesus. E só pede que a gente creia. Não precisamos dar nada de volta, apenas crer. É o padrão de Deus para nós. Que a gente aprenda com esse padrão para também assim praticar. Senhor, abençoa o pão que nós partimos e o que ele simboliza, Teu corpo, Tua dor, Teu sofrimento, que nos traga à memória tanto investimento feito em nossa vida, a Tua escolha, a Tua eleição. Obrigado, Jesus, por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. E este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o sangue foi derramado por Jesus de uma única vez para a remissão de todo aquele que crê. Fomos perdoados e lavados por esse sangue. Não somos mais culpados, mas temos pecados ainda que precisamos confessar e deixar. É tempo de confessar, é tempo de deixar, é tempo de falar com Deus em contrição, para participar desta aliança com dignidade. Lembra-nos, Senhor, dos princípios dessa aliança, do que ela representa para nós como igreja, do relacionamento que temos que ter também entre nós. Abençoa os relacionamentos da igreja, Pai. Traz paz entre os irmãos, o amor de Deus derramado em nossos corações. Nós te pedimos tudo isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Obrigado. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem responder, vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação. Ó Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Glórias ao Teu nome, Jesus. Recebe o nosso culto, Senhor.